amigos e amigas do podcast Passos na Fé. É uma alegria tê-los aqui comigo hoje. Sou o Diácono Carlos. O objetivo do nosso podcast é levar você a viver melhor a sua fé. E o tema de hoje é sobre a vida de oração. Já falamos, sobre este tema aqui no nosso podcast. Mas acontece que as pessoas têm me procurado e têm às vezes me perguntado qual é o melhor método para se ter uma vida de oração. E eu já respondo para vocês aqui. Não existe o melhor método. Existem formas diversas de rezarmos, de nos colocarmos na presença divina. Mas aqui, hoje, eu quero apresentar para vocês um caminho, um método de oração carmelitana. Sim, é um método desenvolvido, vivido pelos carmelitas descalços, É uma ordem religiosa, a ordem do Carmelo Descalço. Ela foi reformada por Santa Teresa de Jesus, uma santa carmelita do século XVI, auxiliada também por São João da Cruz. Então você já deve ter ouvido falar de Santa Teresa de Jesus. Não confundir com Santa Teresinha, que também é carmelita. E todos estes três e mais outros tantos santos carmelitas, eles viveram isso que Teresa ensinou, uma vida de oração. E para quem não sabe, Santa Teresa de Jesus é doutora e mestra de oração. Então a gente tem muito que aprender com ela, a desenvolver uma vida de oração. E o objetivo nosso como cristão é realmente ter uma vida de oração. Eu sei o quanto é difícil desenvolver uma vida de oração, porque temos compromissos, horários, o tempo, as preocupações do dia a dia, enfim, tantas coisas que muitas vezes nos afastam da vida de oração. Mas como é bom rezar, como é bom se colocar na presença de Deus. E Teresa nos ensina como fazer isso, tá? Então hoje, anota aí os 10 passos da oração carmelitana. Se preferir, você pode depois voltar o áudio, ouve novamente, mas o mais importante de tudo, procure, através desses 10 passos, a começar a ter uma vida de oração. Tudo isso vai nos ajudar a melhorar na vida, a ter uma íntima comunhão com Deus, compreender melhor os seus mistérios na nossa vida. Vamos lá? O caminho ou método da oração carmelitana é o mais simples de todos. Quando o coração reza, Deus sempre responde. Já dizia Santa Teresa d'Ávila, a oração é um íntimo diálogo de amor com aquele que sabemos que nos ama. Ou, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, é um olhar lançado para o céu, um desabafo do coração. Isso mesmo, um desabafo do coração. Isso é muito profundo. São João da Cruz também vai dizer: procurai lendo e encontrareis meditando. Batei orando e abrir-se-vos-á contemplando. Muito bonito tudo isso, Então, agora sobre os 10 passos. Acho que é o desejo de todos nós, termos uma vida de oração. Mergulhar nas profundezas de Deus, no seu íntimo, manter uma relação de amizade com Deus, como dizia Santa Teresa. Vamos lá então para os 10 passos?
primeiro passo da oração carmelitana: ter uma determinação de rezar. Decidir-se a rezar todos os dias, em todos os momentos. Determinar um tempo para a oração diária, para estar a sós com aquele que sabemos que nos ama. Não desistir. Isso é importante. Não desistir. Teresa costumava dizer que no primeiro grau de oração, somos tentados a desistir. Sim, os pensamentos, as preocupações, tudo invade ali a nossa mente naquele momento e desvia o nosso pensamento do foco, que é a oração em Deus. Então, é não desistir de rezar. Se hoje eu não conseguir me concentrar, amanhã eu farei um esforço, uma determinação de rezar. Então esse é o primeiro passo. Ter uma determinação. O segundo passo da oração é preparar um ambiente externo, de preferência que seja silencioso e propicie um recolhimento. É um ambiente interior, onde você poderá sentir a presença de Deus, prestar atenção, nos sinais dos tempos e dos lugares que Deus nos fala, e saber reconhecer, que Deus nos visita. Então esse segundo passo, é bom a gente ter um ambiente propício para a oração. Não dá para rezar num ambiente barulhento, não dá para rezar diante de uma televisão, não dá para rezar diante de um celular. É preciso se recolher. Tenha lá uma mesinha, tem a Bíblia, um santo seu de devoção, uma valinha para você acender. Pode ser de manhã, ao meio-dia, à noite. Estabelecer um horário que melhor seja para nós nos colocarmos na presença de Deus. O terceiro passo da oração carmelitana é chamada de preparação próxima, ou seja, um pouco antes da oração, desligar-nos de tudo o que pode nos perturbar. Todo encontro que é amor se prepara com antecedência e se deixa tudo por ele. Saber dar espaço para Deus que bate a porta. Ele quer entrar e estar conosco no nosso castelo interior. Então é importante essa preparação, Eu fecho meus olhos, por exemplo, faço um silêncio interior para eu me colocar na presença de Deus. O quarto passo da oração carmelitana chamamos de presença de Deus. É um momento importante quando, invocando o Espírito Santo, nos dispomos a rezar. Se reza, rezando. É o Espírito Santo o mestre da nossa oração. Deixe que Ele reze em você, invocar o Senhor pelo Espírito Santo. Então é clamar o Espírito Santo, vinde Espírito Santo, e coloca na presença de Deus. O quinto passo da oração carmelitana é a leitura meditativa. É sempre bom se ajudar quando o coração está árido, vazio, seco, com uma leitura, preferencialmente a da Bíblia ou um outro livro de oração. Santa Teresa sempre levava um livro na sua oração. Leia lentamente, amorosamente,
para saborear a palavra de Deus. É importante falar também que nós muitas vezes temos dificuldade de nos expressar diante de Deus. Por isso a leitura com a Bíblia ou com outro livro nos ajuda, na comunicação com Deus. O que falar, o que dizer a Deus, o que compreender a partir desta oração. O sexto passo da oração carmelitana é a meditação. Refletir e aplicar à nossa vida a palavra lida. Um trabalho da mente muito importante. Deus nos fala e quer que nós compreendamos a sua palavra de amor. É sempre importante escolher um tema para meditar. A improvisação em nenhum caso é boa. Também na oração não ajuda. Então, fica aí a sugestão, de você colocar um tema para a sua oração. Por exemplo, hoje eu vou rezar a intenção de uma pessoa, por uma situação específica da minha vida, por uma situação específica da vida de um conhecido, enfim, para que também a gente seja objetivo, seja organizado na oração. O sétimo passo da oração carmelitana é o diálogo afetivo ou amoroso. A gente no Carmelo costuma dizer que é o coração da meditação carmelitana. Deixar-se expandir o coração, falar com Deus a partir da vida, do cotidiano, não ter pressa, não ter medo, dizer ao Senhor que nos ama tudo o que se passa em nosso coração. É aquilo que a gente chama de face a face, é deixar-se amar por Ele. Então, no Carmelo, se fala muito que a gente reza com o coração, ou seja, deixando que Deus fale-nos a partir da nossa vida. Deus conhece tudo sobre nós, mas Ele quer ouvir de nós. Então você pode ir falando tudo que sente, sem medo, das suas dores, das suas preocupações, dos seus medos, da sua insegurança, da sua enfermidade, enfim, tudo que está aí no seu coração. O oitavo passo da oração carmelitana é o compromisso. Todo encontro oracional deve ser confirmado, consagrado num compromisso concreto, viável, que fecunde a nossa vida e nos torne sinais verdadeiros da presença de Deus. Evitar compromisso teórico e barato. O que hoje quero fazer a partir da minha meditação. Então realmente um compromisso de oração. Se eu me dispuser a todo dia rezar, como eu dizia no primeiro passo, eu vou me determinar na oração. É como aquela pessoa que se dispõe a fazer exercício. Na primeira semana, toda empolgada, toda cheia de vontade, acorda cedo, cedinho, vai caminhar, vai para a academia. Na segunda semana já vou acordar mais tarde um pouco hoje, vou mais tarde na academia. Quando vê, já quase nem está fazendo exercício mais. Se não houver um compromisso na oração, logo a gente deixa de rezar. O nono passo da oração carmelitana é agradecer. Então, depois de todo esse encontro de amor na oração, de amizade, sentimos a necessidade de agradecer. E você pode agradecer com o seu coração, com suas palavras, ou com textos que lhe façam bem. Por exemplo,
Você pode agradecer com Magnífica, com a oração do Pai Nosso, da Ave Maria e assim por diante. E, por fim, o 10º passo da oração carmelitana é voltar ao trabalho. Então, com o coração novo, com empenho e compromisso, depois da nossa oração, já não estamos mais sozinhos. Deus vai conosco. E as 3 pessoas da Trindade trabalham conosco. É uma vida nova, é paz, é compromisso, é amor concreto. Então são esses os 10 passos da oração carmelitana. Mas o mais importante é sermos todos os dias fiéis a este caminho de oração. E eu tenho certeza que em pouco tempo a nossa vida será transformada, comprometida. Há uma outra santa carmelitana chamada Elizabeth da Trindade. Ela também teve uma vida profunda de oração e deixou uma frase muito bonita sobre a oração. Abre aspas. Na realidade, a oração é um descanso, um repouso. É aproximar-se com toda a simplicidade daquele que se ama. É permanecer junto a ele como um filhinho nos braços de sua mãe, num abandono do coração. Fecha aspas. Então é isso aí, meu irmão, minha irmã. Espero que este método ou este caminho de oração possa ajudar você a ter uma vida de oração. Esse conteúdo ele vai estar disponível no nosso site na internet. E como você faz para acessar? Anote aí. É fácil. www.passosnafé.com.br. Lá você vai encontrar esse conteúdo e todos os outros nossos conteúdos. Vai ter acesso também aos nossos podcasts, aos nossos vídeos. Visite, não deixe de visitar o nosso site. Também estamos em todos os agregadores de podcasts, Você pode aí acessar no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast, enfim. Também estamos no Instagram, no Facebook. É fácil para nos seguir lá no Instagram. Basta colocar @passosna_fé, para que possamos também, neste meio de comunicação, levar a mais e mais pessoas a possibilidade de viver melhor a sua fé. Ficamos por aqui. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.